Começa agora o programa Diário da Região Repórter. Apresentação, produção e edição, Carlos Campos. Técnica, Alan Júnior. Direção-geral, Márcio Sanazar. Fala pessoal, bem-vindo ao Diário da Região Repórter. E hoje eu estou aqui com pessoas ilustres, porque todos os meus convidados são ilustres, né? É o pessoal da AfroUni. Nós estamos aí nesse mês falando um pouco sobre a consciência negra, né? O mês da consciência negra, teve até feriado, né? Mas nem sempre isso daí é uma coisa tão bonita, né? Muitas vezes muitas coisas acontecem com o pessoal afrodescendente e eu trouxe o pessoal da AfroUni para falar um pouco sobre esse trabalho. Primeiramente, eu queria que se apresentassem, né? Primeiro, doutor, se apresentar aí para os nossos internautas. Isso aí. Muito bom estar aqui para poder falar. O senhor é o presidente, né? Da importante, exatamente. Meu nome é Alfeu, sou advogado, estou como presidente atual da AfroUni, Afrodescendentes Unidos. Afrodescendentes Unidos. É de Osasco, né? Osasco. Tem alguma sede ou vocês se reúnem em locais? Nós nos reunimos em locais itinerantes. Fazemos reuniões itinerantes. Vai em alguns auditórios e tal? Damos palestras, fazemos reuniões em associações de moradores de bairro. As pessoas ligam pra gente. E é toda a cidade ou tem uma área específica? Osasco é dividida, Zona Norte, Zona Sul. Lá vocês é para a cidade toda. Não tem jurisdição. Inclusive para outras cidades também, que nós temos pessoas que fazem parte. A sede é aqui, mas vocês podem participar em outras cidades. As pessoas que moram em outras cidades também fazem parte da AfroUni local. Por exemplo, a AfroUni Carapicuíba, a AfroUni Capital, a AfroUni Santo André. Legal. Aí participam de lá e vem tudo para cá. Não, eles mesmos resolvem lá. Lá é... Nós vamos para lá. Ah, que legal. E tem também o... Binho? Binho, pega o microfone aí, Binho. Senão ninguém vai te ouvir. Binho Santos. Binho Santos, isso. Binho Santos é o vice-presidente da AfroUni, né? Sou vice-presidente, eu venho do movimento sindical. Em 88, o Sindicato dos Químicos de São Paulo, nós criamos lá o movimento antirracista Luiz Gama. Legal. E há uns 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, nós criamos o grupo Orissun em Osasco. E esse grupo que nós estamos hoje, o AfroUni, já é um grupo antigo. É proveniente desse ou já existia? Já existia. E eu e o Dr. Alfeu se reencontramos depois de alguns anos. Que legal. E resolvemos colocar ele em nativa novamente. Que bom, cara, que bom. Isso é importante, né? Quando a gente fala de consciência negra, de população negra, a gente tem que entender que existe uma história muito longa, né? O senhor tem como falar alguma coisa nesse sentido pra gente, doutor? Sim. Começou com o sequestro de pessoas do continente africano para vir aqui para as Américas. Correto. No entanto, o Brasil foi o país que recebeu a maior quantidade de pessoas escravizadas. Elas desembarcaram aqui no Brasil. O Brasil foi o maior país que recebeu? Sim. Poxa, mas não foi o mundo inteiro? Um monte de lugar recebeu esse pessoal? O Brasil foi o maior por conta do comércio, o senhor fala, não? Por conta do tráfico pessoas, né? De pessoas escravizadas. Então, teve também para os Estados Unidos, teve para Cuba, teve para Caribe, Venezuela, mas o Brasil Colômbia, foi o maior. Mas o Brasil recebeu o maior contingente de pessoas. É importante a gente saber, né? Eu estudei já um pouquinho sobre isso, né? Sim. Claro, é o meu país, né? É o povo do meu país, é o meu povo. E eu lembro que em alguns momentos, eu não lembro na onde eu li isso, e a maioria do pessoal escravizado era pessoas intelectuais. Muitas vezes eram reis, eram pessoas que tinham conhecimento de muitas coisas, inclusive técnico, né? Pessoal muito inteligente. Por quê? Porque eles eram provenientes de algumas guerras tribais, não era assim? E através dessa guerra tribal vinham-se os prisioneiros e acabam sendo comercializados. E um fato que eu acabei lendo, não sei se de repente pode não ter nada a ver, é que foi por isso que eles separaram a língua, né? Então, porque a África ela tem muitas línguas ali variadas, não é só uma língua, são várias. Dialetos, isso, Márcio me ajudou, valeu, Márcio. E aí pegava lá o cara do dialeto A, dialeto B, dialeto C e tal,
e separavam esses caras, para quê? Para eles não terem a comunicação boa, porque até para não planejar fuga, por um monte de motivo. E essa foi uma maneira de controlar o pessoal. É isso mesmo? Você fala aqui no Brasil? No Brasil. Sim, quando chegaram aqui, sim. No Brasil. É uma tática para separar pessoas, né? Para eles não ter comunicação, né? Entre eles não ter rebelião, é não claro ter que com o revoltado tempo foram aprendendo a se comunicar de outra maneira, né? Sim. Até acho que as danças, né? Sim. A cultura foi... Ô, Binho, você põe o microfone na boca. Você tá falando sem microfone, depois o Márcio fica me xingando. O Márcio é orelhudo. O rapaz não falou. Ô, Caio, mas é importante que se deixa registrado assim. No continente africano, existiam pessoas vencidas de guerras. Que também vinham, ok? Né? No entanto, eram pessoas vencidas de guerras, não eram pessoas escravizadas por conta da cor. O tráfico humano de pessoas escravizadas que houve no Brasil foi um tráfico de pessoas pelo fato de elas serem negras. Você usa um argumento para dizer que a tua raça é inferior para justificar o sequestro ou o crime que você vai fazer sobre ele. Porque toda vez que uma certa pessoa, um certo grupo vai querer fazer algum crime, o agressor, ele sempre vai colocar a culpa no réu. Sempre vai arrumar uma justificativa que o réu que provocou aquilo. Então, o traficante de escravos, de pessoas escravizadas, que lá ninguém nasceu escravo, lá eram reis, rainhas, pessoas livres, ele tinha de arrumar alguma justificativa. Então, qual a justificativa? Pra prender o cara e trazer. Você não é civilizado. Você não é, por exemplo, às vezes a questão religiosa também. Então, devido a isso, então você tem que ser pagão, né? Você é pagão. Foi isso que aconteceu. Porém, essas pessoas eram de várias regiões, né, da África. Agora, ali, essa questão que tem a divisão ali no continente africano, quem fez aquela divisão ali não foi o povo africano. Foi os invasores, né? Os países europeus. Eles que dividiram? Eles que dividiram. Você pode perceber, se você até ver no mapa da África... Que é um continente só, né? O continente africano ali é grandão. Aí dividiram um monte de pedaços. É um continente só, com 54 países. E alguns vão dizer que é 55, porque existe uma região do norte da África, que é a região do Saara, que ela reivindica a independência, mas ela não foi totalmente ainda. Mas... 54 países, entende? Então, se você vê as fronteiras, você vê umas fronteiras, umas linhas meias retas. Aí você vê que é ação do homem, quando você vê uma linha reta. Não é uma coisa natural, que usou o rio como demarcação. Toda recortada, compreende? Então, e ali foi colocado o quê? Pessoas de etnias diferentes dentro de um mesmo país. Entendi. Para facilitar o controle. Facilitar o controle, porque os povos já existiam antes do colonizador com uma europeu cultura, chegava lá com um monte de com uma sociedade, com uma economia organizada, já existia. Entendi. Eu tive o senhor fala assim, eu tive um amigo, eu posso dizer amigo, né? Fez faculdade junto comigo. Ele era um padre africano e ele falava o português, mas era o português meio francês. Sim. Aonde ele vivia era quem colonizou, assim que eles falam, né? Que dominou lá foi o pessoal da França. Sim. E eu percebi, ele era muito inteligente, o rapaz, muito inteligente. A gente conversou muito tempo, na época da faculdade. E aí eu perguntei, mas todo mundo fala igual você, né? Porque eu brincava com ele, porque ele falava o português meio afrancesado, né? Aí ele fala, não, nem todos falam assim também, não. Tem outros que falam outro tipo de idioma lá. Sim. Na mesma região. Sim, é que geralmente tem a língua do colonizador, né? Vamos citar um exemplo aqui, vamos falar de Gana. Gana é um país aqui do oeste da África, ele foi colonizado pela Inglaterra, né? Pelo Reino Unido. Foi o primeiro país da África a conseguir a independência. E só que existem várias línguas lá. Existe o inglês, que a população fala, porém existem dezenas de outras línguas espalhadas. Né, como o Márcio falou, dialetos. São línguas mesmo, eles nem falam que é dialetos, né? São línguas mesmo, são línguas. Diferentes. São línguas. Mas isso não causa uma certa confusão? Para se entender em comércio e um monte de coisa? Não, porque geralmente existem as regiões, onde eles falam a língua da etnia deles, né, respectivas, e existe o inglês que é falado no país inteiro. Ah, legal. Ô, Binha, você não tá falando nada, hein? Ó,
Fala um pouquinho sobre a população negra no Brasil. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Então, a população negra no Brasil, hoje nós somos 56%. A maior... 56%. Mas somos maioria, só que no local de trabalho, nós somos minoria. Nós não somos, se tornamos invibilizados, entendeu? Mas nós somos 56% da população. Eu quero falar para vocês, né, da AfroUni e para todos que estão nos assistindo. Ô, Binha, você tem toda a... Binha, eu vou errar o nome. Binho, eu vou errar 1000 vezes o nome dele, que eu erro não todo mundo. Vocês estão aqui, vocês têm a liberdade de falar, cara. Pode falar mesmo o que acontece com a população negra no Brasil. Nós não estamos aqui para alisar ninguém. O nosso compromisso é com a verdade e a realidade. Né? Porque a gente vê muita mídia aí contando historinha aí que não tem nada a ver. Então a gente quer ouvir. Por isso que eu chamei vocês, que são pessoas que são atuantes, né, em busca dos direitos dos negros. Então é por isso que eu vou deixar bem claro. Porque eu não quero que você crie ressalvas, entendeu? Claro, com respeito, né, à população. Mas fala a verdade, cara. Somos 56% que eu estava falando. E quando você falou do 20 de novembro, que hoje é feriado aqui em Osasco, em São Paulo. Foi segunda-feira, né? Nós não comemoramos o 20 de novembro. Para nós é um dia de reflexão, um dia de luta, entendeu? Entendi. Onde a gente chama os nossos iguais para estar dialogando, conversando. Para bater um papo da situação. Exatamente. Né? E assim, eu vejo que ainda existe ainda o racismo no Brasil. Né? Por mais que muitos digam que não, o Brasil é um país tal, liberal, não é. Não é porque constantemente a gente vê situações, isso que a gente vê, né? Fora o que a gente não vê. Situações de humilhação, de ofensa, né? Muitas vezes, até no futebol, agora virou moda, os caras ficarem fazendo chacota lá. Então não não existe racismo. Não existe o racismo, até a própria discriminação, que no caso que você está apresentando, é como que há uma discriminação. Aquele racismo camuflado, né? Que as pessoas batem nas suas costas, sentam na mesa com você, e na verdade ela é racista, que infelizmente... Depois do último governo aí, muitos colocaram a manga de fora e a gente descobriu que de fato aquelas pessoas são racistas, entendeu? Foi bem estranho mesmo, mas vamos lá. Eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, né, doutor? Totalmente, e como o Binho havia falado, 56% da população, né? 56%. O maior país negro depois da Nigéria, do mundo. O Brasil? Sim. Olha só. Aí eu te pergunto, 56%. Se houvesse a igualdade ou a equidade racial, esse 56% da população estaria representado proporcionalmente... Em todos os lugares. No Congresso. Em todos os lugares. Inclusive mídia, até na presidência. Na televisão. Teve algum presidente negro? Não, né? No Brasil? Que eu saiba, não, né? Não, recentemente, não. Não. Nem desde o começo nunca atrás, teve. É que a gente tem que fazer algumas pontuações, né? Porque é a miscigenação, né? Aqui também houve uma grande mistura, então o cara fala mal do negro, mas nem sabe ele que ele tem o pezinho lá na África também. Mas quando o racista te vê, quando você é vítima do racismo, você falou que a pessoa pode ter um pezinho na África. Por exemplo, certeza. Quando eu olho aqui para o Carlos, eu estou vendo o Carlos, um homem branco, com traços eurocêntricos. Porém, se eu fazer um exame de DNA, puxar lá Carlos, pode ser que eu encontre. Não, sim. Vai achar sim. Vai achar alguma Minha avó era negra, DNA. meio índia, minha avó, entendeu? pô. Então vai constar que teu DNA, você tem um percentual de DNA na África. Porém, quando você vai procurar emprego, quando você vai procurar alguma oportunidade, quando às vezes você é parado de uma forma não muito convencional, agressiva, a pessoa não espera você fazer um exame de DNA e trazer o resultado. Ele olha para você. Olha o carinha branco, e vê o que está aqui. É o cara branco. Ele não está olhando no teu sangue. Compreende? Então, isso é importante que se diga. E a questão racial, 56% da população, segundo o IBGE, é a junção do pardo, preste atenção, a junção do pardo e o preto é a população negra do Brasil. O pardo porque tem descendência, né? O pardo é negro. Mas eu sou pardo, não? O que eu sou? Não. Eu não posso ir lá pedir benefício? Pardo não, pardo você não é. Porra, tá vendo? Não é. Minha avó era meu. Que eu não tenho foto, que a gente não tinha câmera, a gente era pobre. Então, mas as pessoas aqui tá vendo você, não tá vendo a sua avó.
Tá vendo o Carlos? Então, é muito importante o que o senhor está falando. Inclusive, a gente fez até um comentário, né, sobre uma abordagem que eu sofri quando criança. Eu acho que melhor não falar para não criar polêmica. Mas eu trabalhei 30 anos na segurança pública. Sim. E eu posso garantir para o senhor, de coração, que de minha parte, nunca houve nenhum tipo de discriminação contra o povo negro. Nunca. Muito pelo contrário. Né? Em alguns momentos eu até ajudei. E por quê? Porque a gente anda atrás de bandido. Sim. Né? Se ele é branco, se ele é negro, se ele é japonês, não importa. Sim. Ele é bandido. Né? Claro que a gente tem que saber fazer distinguir quem é bandido e quem é honesto. Com certeza. Existe também um problema que não entende. Infelizmente, né, por conta de não se dar espaço para o povo negro, acaba inchando a periferia. Concorda? Então, na periferia, muitas vezes, é o lugar onde mais que acontece tráfico e alguns outros crimes, né? Até o pancadão também, que causa um transtorno doido. Aí você chega lá no pancadão, a maioria dos que estão ali no pancadão é negro ou pardo, né? Que o senhor falou. Aí fica-se aquela história, né? É preto ou pardo. Negro é a junção dos dois. É preto ou pardo, então. Aí fica aquela história, pô, os caras que estão causando o problema. Não é os caras, é o ambiente dele ali, né? Não é, Binho? Eu acho que... Até mesmo porque, é que nem o doutor costuma dizer, qual foi o braço que o Estado colocou dentro da comunidade? O que ofereceram para ele? O que oferece para as comunidades, para as favelas? Entendeu? Lá não chega a educação, não chega a cultura, você está entendendo? Chega o braço da braço polícia. Repressão. A repressão. A repressão, E então há esse preconceito. Existe, tá? Não estou falando que na polícia, dentro da polícia, eu falo polícia como segurança pública em geral. Existe preconceito, isso, eu sei que existe. Percebe-se isso até na forma de abordagem. Eu sei que existe. Entendendo? Eu sei que existe, não vou dizer, aqui nós não estamos para tampar o sol com a peneira, a polícia trata igual o branco e o preto, o cara do condomínio fechado, rico, do cara da periferia, é mentira, não é igual. Muitas vezes em condomínio a gente vê até alguns servidores públicos da segurança ser humilhados, muitas vezes, né? E a gente pensa assim, nossa, se isso fosse na periferia, o cara já tinha levado chumbo, bomba. Mas, Carlos, também tem que ressaltar o seguinte, aqui a gente não está generalizando, e a instituição Polícia Militar, ela é uma instituição muito importante, como as outras são. Porém, existe desvio de alguns. De conduta existe em todo lugar. Compreende? Na igreja existe desvio de conduta. Tá bom, então a gente tem que falar que existe sim essas questões de... Mas hoje nós viemos aqui hoje para falar exatamente isso, para mostrar esse outro lado de que muitas vezes a mídia aberta não abre. Né? Fala de uma certa maneira, mas e aí? O que eu costumo dizer é que é fácil mostrar que você está sofrendo alguma discriminação, não é? E é o que acontece. Mas qual providência eu vou tomar? Alguém vai tomar alguma providência para tirar você dessa situação? E é para isso que existe a AfroUni, não é isso? Sim, a AfroUni é uma entidade que nós temos como objetivo a promoção da igualdade racial. Igualdade racial. Então, se eu for lá branco e pedir para o senhor me ajudar em defesa de algo discriminatório, o senhor me ajuda? Sim, ajudaremos. Entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. Que é bom que fique claro isso, para não dizer, não, eles só vão defender a população afrodescendente. Não, você é branco, for lá também pedir ajuda, fui humilhado por ser gordo, né? Tem alguns caras que me chamam aqui de gordo. Sim. Eu até queria pôr isso no ar, deixar bem claro, né? Tem um cidadão aqui que me ofende, me humilha, falando que eu sou gordo, doutor. Depois a gente vai conversar no particular, doutor. Em relação a essa questão do gordo, a questão racial, uma pessoa gorda, ela vai ser discriminada, que é combatido, tem que ser combatido, não é aceitável. A pessoa às vezes tem uma tatuagem também, é discriminada. Tem uma deficiência física qualquer, né? Mas vamos fazer uma analogia aqui. Você é obeso, se você quiser, você pode fazer uma bariátrica. É verdade. Se você tem tatuagem, você pode fazer uma cirurgia laser. Se você for negra, vai nascer novamente? Não. Vai dar uma de Michael Jackson lá, sabe Deus o que ele... Na verdade, era doença que ele tinha, né? Pelo que eu sei. Que aí ele acabou tendo que fazer um tratamento que era do vitiligo, né? Que ele acabou ficando branco, mas não foi porque ele quis. Sim. Agora, Carlos, para falar tudo isso que nós estamos falando agora, nós temos de falar os motivos. Então, vamos falar os porquês. Vamos fala os motivos pra gente.
nós falamos aqui do tráfico, né? De pessoas, né? O tráfico de pessoas. E nessa época do tráfico de pessoas, qual era o PIB? Não existia fábricas, não existia tecnologia. Era o PIB, extrativista. Era PIB só isso. Era o escravizado. O tráfico de escravos dava mais dinheiro do que até a economia extrativista. Sério? Sim. Então, por isso que o país era potente, era bom, é pela quantidade de escravos todos que ele tinha. eram Era como o senhor, então, se ele tem bastante gado, se ele tem bastante escravo, ele é rico. Eram escravagistas. Era. Pessoas que eram acionistas do Banco do Brasil, eram escravagistas. Aí ele chegava lá e falava, eu tenho 50, 100 escravos, o PIB da época era esse. Eu sou rico, tenho posse, sei lá. Não era empresa. Era propriedade, não era fábrica, era escravizado. Era contado em gente. Meu Deus do céu, cara. Então, o que aconteceu? Colocou essa população para ser escravizada, para trabalhar, aproximadamente 400 anos. Nossa. Aí teve estupros, né? Aí nem... A gente vê muita coisa, até em filmes. Corte de membros, coisa absurda. Extermínio, coisa absurda, coisa monstruosa, né? Absurda que se a gente for olhar mesmo, ou encarar de forma séria, é de doer. 400 anos, ok? Trabalharam. Depois, como havia várias rebeliões espalhadas pelo Brasil, de algumas pessoas escravizadas, como houve na Bahia, principalmente, houve uma revolta na Bahia chamada Revolta dos Malês, mas em outros estados também pipocaram essa rebelião dos negros estarem cansados de ser chicoteados, escravizados, estuprados, coisas do tipo. Antecipou o governo da época a falsa abolição. Mas não que foi dada, foi conquistada. E não foi vantagem muito pro pessoal, não. Só que pegou essas pessoas que estavam trabalhando 400 anos de graça e o que aconteceu? Jogou na rua. Vai embora. E agora sem casa, sem alimento, sem educação, sem nenhum tipo de direito como ser humano. Em 1850, Lei 601, ano 1850, existe uma lei de terra, existia uma lei de terras, que essa lei de terra também dificultava nós, primeiro porque nossos ancestrais não tinham recurso. E também, além disso, dificultava a posse de terra por nossa parte. Impedia comprar terra? E também porque nós não tínhamos recurso. Não tinha como comprar. E isso foi criado uma estrutura para que nós não conseguíssemos ter direito como ser humano. Se quisesse trabalhar na terra, ia ter que arrendar do feitor lá, do dono. Mas não tinha dinheiro para pagar também, às vezes. Nós não tínhamos direito nem a isso. Serviço. Não, nem a isso tinha. Putz. Não tinha isso. Foi jogado. Ficava em beira de estrada. Quando houve a falsa abolição, houve uma propaganda na Europa. Agora eu já estou aqui em 1940, Segunda Guerra Mundial, década de 40. Houve uma propaganda para trazer descendentes de europeus para o Brasil. Tanto naquela época como agora, década de 40 também. Naquela época foi para quê? Para substituir a mão de obra escravizada. Entendi. Só que essas pessoas que vinham para cá, descendentes de europeus, aí sim eram remunerados. E o trabalhavam com a terra. E o povo que trabalhou 400 anos jogaram. Esses aí não tinham o que fazer. Não tinha nada. Aí trouxe o descendente de europeu. Aí sim trabalhavam muitas vezes na terra, com parceria, com o dono da fazenda. Mas era remunerado. E nós não tínhamos acesso nem a isso. Vindo aqui para a década de 40, a propaganda, a lei de imigração do Brasil, ela dava preferência novamente para o europeu. E essa lei, pasmem, ela foi extinta recentemente, uma lei da década de 40. Da imigração. Da imigração, dava preferência para o descendente de europeu. Entendi. E eles vieram para o Brasil, muitas vezes bancado com dinheiro do Estado, com dinheiro do povo, e pasmem, teve incentivo até para ganhar terra. Recebia a terra do governo.
Sim, para trabalhar a terra. Eu lembro que teve E nós não tivemos. disso, inclusive com o japonês. Nós não tivemos. Nós trabalhamos a riqueza do país, quem produziu foi meus ancestrais. E ficou sem espaço. Sem Até porque motivo. existe briga pro índio ter terra, né? Um monte de gente ter terra, mas e dos negros? Ninguém briga. Então você entende que tudo que aconteceu lá atrás, o reflexo ainda está hoje em dia. Culminou na situação Que tá atual hoje. do Tudo- afrodescendente, vamos colocar assim. Sim. Um ou outro se destaca, né? Até o senhor, eu posso dar como exemplo, um advogado. É uma formado, minoria, né? É uma exceção. Mas é uma assim, exceção. São poucas exceções, infelizmente. Se você colocar. Eu conheço alguns aí também que são de destaque, né? Quero mandar até um abraço, mas são poucos. Se você colocar esses que você conhece, você citou meu nome, o nome do Binho, que nós somos exceções, se você colocar proporcionalmente Da aos população 56% negra, da população, 56% nós somos 0,000000001%. Não é nada, né? Então, Nada. não é nada. Nada. O interessante seria quando começasse a não perceber isso. Entendi. Porque o racismo, ele destrói, né? O racismo, ele tira a tua dignidade. Para eu tratar você mal, eu tenho que tirar a tua humanidade. Eu tenho que transformar você em coisa. Aí eu te pergunto, coisa tem direito? Não. Com coisa você chuta. Você joga no lixo. Que era o que acontecia lá Sim. E o reflexo está até no hoje. escravismo, né? E não, eu já percebi até em discussão de pessoal falando na internet e tal, o cara brigando por motivo racial, e ele fala, você é uma coisa, você, sabe? Você percebe que a Criminosos. mente da pessoa trata dessa maneira, não é como um ser humano. São Né, Binha? criminosos. Ô, Binha, fala um pouquinho sobre crimes comuns aí com o pessoal. Então, nós pegamos um caso ano passado, numa escola aqui em Piratininga. Não vou Piratininga. citar o nome da escola. É, bom não... Teve uma criança, ela usava touca, sempre de touca. E nós fomos procurar saber o porquê ela não tirava aquela touca. Chegou ao conhecimento de vocês essa situação aí. O que acontecia com a menina? É. O pessoal fazia brincadeiras de mau gosto com As ela. outras crianças. Bullying. Racismo, Com o cabelo né? dela, racismo. Entendeu? Com o E ela, cabelo, envergonhada, ela usava envergonhada, touca. usava touca. Meu Deus. Teve um outro caso. E o crescimento? Como fica essa criança, meu? Como cresce uma criança dessa? Teve um outro caso numa escola grande aqui também da região, Uhum. onde, né, foi em dezembro do ano passado, chamaram a gente para fazer a denúncia, fizeram a denúncia. Eles diziam o seguinte, que vamos estrupar as meninas de 7 anos, As negrinhas. as negrinhas de 7 anos, e não as de 14, porque as de 14 não são mais virgens. Aí nós Na fomos, escola? Na escola, fomos até Meu lá. Deus. Era um grupo. Eles fizeram um grupo de zap de extrema-direita, de adoração a um cidadão que eu não vou pronunciar o nome. Sei. Nesse grupo de extrema-direita. Vocês usaram uma eles falavam- estratégia. Não, eles fizeram isso. Não, mas vocês usaram a estratégia de participar desse grupo. Não, eu Vocês como, não entraram- eu como advogado É. tive acesso. Teve acesso ao grupo. Sim, sim. Ah, tá. Me mostraram, E eles falavam isso. sim. Meu, eu tenho minha filha, eu tenho a Aninha, minha filha. A mãe dela, né, não é uma morena, mulata e tal. E Deus me ajude, cara. Se um cara tocar na minha filha, tem 8 aninhos, o Márcio também tem as menininhas pequenas. Malandro. Aí a coisa toma outro rumo, eu deixo de ser o Carlos jornalista. Porque isso não existe, cara. São uma série de casos que chega até a gente. Entendeu? Falando de atacar as meninas, porque elas são virgens, são pequenas. Meu, mas quem? Meu. São E aí, ne- como são que se negras, desenrolou as isso daí, negrinhas. doutor? Negrinhas, como o senhor falou, Negrinhas, né? Com Abre perdão da aspas aí, palavra, mas né? que- estamos reproduzindo, né, cara? Que elas falavam reproduzindo, dentro do grupo, não O é que- porque são palavras É, nossas. não. Mas e aí? Como... Tá correndo. Tá, ou existe... Sim. Apurou quem foi, o caramba? Tá correndo, tá correndo. Tá. Mas assim, eu quero deixar claro aqui que eu e o Binho, o nosso celular não para. Não, hoje Crime vocês têm que sair sábado, daqui, né? domingo. pra- É que infelizmente nós não damos conta de tudo. Nós fazemos isso com felicidade, mas com felicidade para amparar a vítima. Mas o ideal seria que não existisse esse crime, né? É. Mas já que o crime de racismo ele está aí, já que ele existe, então é super importante nós sabermos quem são eles, quem são os criminosos racistas. Apontar, né? E dar o nome à situação, né? Teve uma visita que você fez agora recentemente, né, doutor? Onde o filho dessa senhora ficava isolado na escola. Isso deu repercussão a nível nacional. Sim, Isolado sim. como?
É crime de racismo também. Ele se escondia? Não. Pra não sofrer humilhação? Ele foi vítima, né? Então as pessoas. Eu vou falar racismo para não se aprofundar muito, porque também está. E não é bom também expor ninguém. Está correndo também, e a criança é menor, mas teve como o Binho falou, a repercussão nacional, no Brasil inteiro. Inclusive outras autoridades aí também se envolveram para entrar no caso. Mas tem que ser assim. Se não for assim, os criminosos não vão entender nunca. O criminoso, ele é covarde. Você, como já trabalhou na segurança pública, você sabe como criminoso covarde. Ele é covarde. Ele, às vezes, ele não mostra a cara. Não. Ele sempre age com a questão do anonimato, ainda mais agora das redes sociais. Redes sociais é fácil, né? O cara cria uma conta fake lá. É sempre a novidade, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. Volto a dizer, o mundo ideal é que não tivesse racismo. Mas já que ele existe, é de extrema importância nós sabermos quem são esses criminosos racistas. Eu acho que na nossa infância existia esse tipo de situação, né, o Pinho? O senhor é até mais velho que eu, né? Até que enfim, né, apareceu uma pessoa mais velha que eu. E quando a gente era pequeno, e o senhor também, né, doutor? Que o senhor também não tem cara de novinho. Não, nunca. Tinha lá as nossas rixas lá entre nós, né? Aí chamava lá o outro de gordos, orelha, né? Pezão, cada coisa. Sim. E aquilo se resolvia ali, né? Assim, graças a Deus, eu cresci na periferia. E ali eu nunca cheguei a ver. Talvez seja por isso que para mim tudo isso é muito estranho, até para mim. Porque eu não via esse tipo de racismo, por exemplo, no ambiente escolar, né? O menino podia ser negro, branco, japonês e tal. A gente tinha o mesmo tratamento. Aquele negócio acontecia, a gente não via da forma que a gente vê hoje, mas a gente não sabe a dor que a pessoa sentia ao ir para casa. Entendeu? Ali, às vezes a pessoa ficava calada ali, aceitava aquele tipo de brincadeira, mas no interior dela, entendi. Para não perder a amizade, ele deixava passar em branco para não... De repente eu até maltratei alguém, eu peço desculpa. Inclusive essa doutor? Frase, eu não sei, né, doutor? Inclusive essa frase, passar em branco. Entendeu? É uma frase também racista. Caramba. Entendeu? Mas assim, a gente sabe que você não falou por malícia, por racismo. Né? Mas infelizmente tem várias frases. É comum, né? Comum pra gente. As pessoas acham que é comum e aí acaba sendo frase. Eu lembro, até quero falar para você que tá assistindo a gente, né? Eu conversei com eles antes e perguntei, eu posso falar negro, posso falar preto, porque o Brasil tá uma confusão tão grande, daqui a pouco alguém me processo o Márcio. Não eu, pro Márcio, que ele que deixou vir aqui. Né, pra falar, o Carlos lá falou, xingou os negros e tal. Ele falou, não, pode falar negro, você não tá usando de forma vexatória, de forma de humilhar, né? Então, existe essa dificuldade agora até pra gente que teoricamente se considera branco, ter uma tratativa. Eu tenho um monte de amigo negro, e, né? E chama os caras de meu negrão, e aí, como é que você tá? Nunca foi. Mas pode ficar tranquilo, Carlos. Você não vai cometer racismo se você não for racista. Dá pra perceber, isso, né? Você quando pode o cara ficar tranquilo. te chama, você... Porque eu nunca tive problema. Eu cresci, fui da igreja, 70% da minha igreja era negra, então... O que nós temos que refletir é assim, coisas que falava antigamente, como o Binho falou, às vezes a pessoa ouvia e a pessoa não levava em consideração, mas dentro dela doía. Hoje, o que acontece? As pessoas, principalmente nós, pessoas negras, nós tivemos alguns avanços pequenos, mas tivemos. A coisa hoje não está melhor, ela está menos ruim, compreende? E o ser humano ele tem que evoluir. Coisas, por exemplo, que acontecia, que era normal acontecer com a mulher, hoje não pode. O ser humano ele está sempre evoluindo. E essa falsa democracia racial no Brasil? Isso já foi implantado, né? Eu digo que a forma de racismo que tem aqui no Brasil é uma das mais desenvolvidas. O Brasil é primeiro mundo nisso. Porém, o resultado é catastrófico. Por quê? Como ele é invisível, todo mundo falar que não é racista, é invisível. É invisível. Como que você vai lutar contra uma coisa que você não enxerga? Verdade. Porque ninguém assume, né? Vou fazer uma analogia aqui. Imagina, o Carlos é lutador de boxe. Aí o Carlos sobe num ringue. Aí daqui a pouco entra o seu oponente no ringue para lutar. Só que o seu oponente é invisível.
Como você vai acertar ele? De jeito nenhum. É só pedalada no seu pescoço, você procurando ele. Só caindo e procurando. Caindo, entendeu? Eu pensei que se eu apoio o Bia no ringue, eu arrebento o Bia na pancada, que não é que pequeno. vocês não são na mesma categoria, não. Pode ser que não, hein? Você é lutador de... Talvez o Binho leve vantagem no solo. No solo. No solo, mas em pé. No solo ele mobiliza. Não, mas se eu me jogar em cima dele, perdeu a luta, acabou. Quais são as ações afirmativas aí que o senhor vê na cidade aqui no Brasil, né? Por exemplo, a própria questão de cota, ela é uma ação afirmativa. O senhor entende como... Porque tem algumas coisas, pessoas contra, né? O senhor sabe, né? Sim, sempre até existe. negro mesmo, eu tô falando. Existe, mas a minoria, tá? Uhum. Que é contra, mas claro, a maioria... A questão de cotas, favor. então, o senhor concorda que é algo... Positivo. Por quê? Quais são os argumentos das pessoas que são contra? O povo negro não precisa de cotas para conseguir alguma coisa. Eu sou capaz, sou competente. Uhum. Só que aí vamos derrubar esse argumento, que é muito fácil. A cota, ela existe como reparação. Correto. Como eu falei para você, 400 anos. 400 anos. Não teve nada. Então, é uma pequena. É um ponto... Nós estamos com quantos anos, Brasil? 500? 500 e pouco? Mais de 500 e poucos anos. Então é um pequeno grão de areia frente ao oceano para tentar diminuir a desgraça. A desigualdade. Essa desigualdade. Eu não sou estudioso da área, entenda bem, tá? Mas eu entendo essa cota racial como uma maneira de dar uma igualdade para chegar numa outra situação. Até porque a maioria da periferia, como a gente bem sabe, não dá para disfarçar, é negra. Sim. Ou afrodescendente, né? O pessoal ali, esse pessoal não tem acesso muitas vezes a uma educação, um estudo adequado. Claro que as pessoas estudam porque tem esforço, né? O senhor está aí formado porque o senhor se esforçou. Em vez de jogar bola, o senhor decidiu estudar. Concorda? Mas o meu estudar tem um outro complemento ainda. Eu ganhei uma bolsa. Aí, ó. Eu não tinha condição Porque financeira. se fosse pagar... Não tinha condição. Então, ainda na época que o senhor estudou, quanto custava lá? Quase R$2.000 a faculdade lá, Unifiel? Era bem caro. Era caro, eu lembro. Companhia de meus irmãos também, muitos ganharam bolsa também. Não ganharam? Ganharam. Você entende? Então, a coisa não é fácil. Só é a exceção da exceção da exceção. Agora, como que você vai colocar um Fusquinha e uma Ferrari para correr por um ponto lá na frente? Não tem como, você tem que consegue dar algum incentivo. Porque não foi nós que não quisemos estudar, isso foi negado pelo Estado brasileiro. Foi negado, até porque lá atrás, até muito tempo atrás dos seus antepassados não tinha oportunidade nem de aprender a ler. Não deixavam, né? Não deixavam. Não deixavam. Não é que a gente não queria, não deixavam a gente Então estudar. essa questão aí é uma questão de reparação, né? Aos seus olhos. Uma reparação ínfima diante da barbárie que fizeram. Eu sou filho de nordestino, né? E eu costumo falar que aqui, principalmente em São Paulo, quem praticamente construiu São Paulo e outros lugares foi o povo nordestino. E o povo negro, que também não recebe nada por isso. Você concorda? Muitas vezes a gente viu história de nordestino que trabalhou em prédio, construindo como pedreiro, sei lá, qualquer outra função, e nunca teve oportunidade de entrar no prédio. Não vai nunca entrar naquele prédio que seria, no caso, um hotel de luxo, por exemplo, o cara nem na porta ele pode ir. Sim. Não é? Então é o mesmo, você está entendendo? Compreendi. Que é a mesma questão, né? O seu antepassado, lá, seu pai, sei lá, alguém, trabalhou numa obra, por exemplo, que ele não tem acesso depois. Não é? E não é assim? Sim. A mesma situação. Né? Então, aqui no Brasil, acho que não é só com o negro, claro que vocês têm que falar desse assunto, mas eu acho que muita gente foi discriminada e são ainda nesse Brasil. A discriminação existe, como nós falamos antes, por peso, por tatuagem, tudo isso existe. Mas tudo isso você resolve de uma outra maneira. Mas na questão racial, entende? O povo, a população negra, sempre vai ter a questão do estigma da cor em cima dela. É o que você falou, né? Que eu não. É claro que o senhor tem uma visão diferente da minha, né? Porque eu não tô não tô na sua pele, né? Não tô falando pele como situação de quem vive esse tipo de discriminação. Me sinto discriminado também, tá? Sim. Né? Em alguns momentos eu me sinto discriminado. Mas não a esse ponto, não a esse tá nível. É outro tipo de discriminação que deve machucar muito mais, né? A minha me machuca e a de vocês muito mais, né? E como isso seria só a única reparação que existe ou não?
Existem alguns grupos que existem até outras reparações, outro tipo de reparação, tá? Mas concretamente aqui existe atualmente é a questão de cotas. Correto. E qual o reflexo da escravidão nos dias de hoje? É isso daí, né? A população negra não sendo representada. Eu só queria fazer uma dita, o Binho não quer falar. Você comeu muito? Não, Você comeu muito, Binho? Em relação a Você não reflexo nos dias de hoje, você vê as favelas que estão aí. Eu tô cutucando ele porque ele tá aqui Entendeu? olhando com cara de paisagem pra mim E e as não fala favelas? nada, depois vai falar, o Carlos deixa eu falar, pô. Vai falar. Então, você vê as favelas que estão aí, onde a grande maioria é o povo preto que está. Você chega nas escolas, quantos pretos tem numa sala numa faculdade, exercendo uma faculdade? Eu Entendeu? nunca fui olhar. Dificilmente. Na verdade, eu nunca No tive. sistema Eu prisional- nunca tive esse olhar, entendeu? Eu vejo o negro e o branco, pra mim é tudo igual. No sistema prisional, por exemplo, O prisional eu sei que é sobrecarregado. vê qual A maioria porcentagem que está lá, entendeu? Então o reflexo está aí. E a gente percebe que hoje, nos dias de hoje, muita gente se diz antirracista, mas não pratica o antirracismo. Você está O entendendo? que seria o antirracismo? Me O fala. antirracismo é lutar contra o preconceito racial. Na prática. Não, isso Na daí eu prática. luto mesmo. Na prática. Porque no discurso a gente tem visto muita gente dizendo. Não, isso Você é tá comum, entendendo? né? Então o reflexo É igual o hipócrita que vai lá com a Você- marmita e fica fazendo selfie com o morador de rua. Pra mim isso é uma Exatamente. hipocrisia enorme. Primeiro que aquele morador de rua não tinha nem que estar ali. Né? Ele tinha que estar alguém buscando ele pra reedificar esse cara, levar esse cara pra algum lugar pra ele melhorar. Né? Dar um crescimento pra ele. Não largar ele ali e ficar entregando cesta marmita de marmitex pra poder ganhar ibope, pô. Isso é hipocrisia total. E eu, com certeza, na área de vocês, né? Na onde os negros também. A gente Também. realizamos, já foi a segunda ou terceira feira afro, Segunda. onde a gente... Aqui em Osasco? E ninguém me Onde convidou nós por quê? fizemos parcerias Ninguém me com a convidou por quê? Secretaria de Educação e o SESC, onde nós levamos o afroempreendedorismo. É um trabalho que a gente faz para que o nosso povo leve o seu Um conhecimento pouco da cultura. e um pouco da sua cultura. Legal. E gerar renda para as pessoas. Legal. E se tem alguma ação desse sentido aqui em Osasco, a gente já tá indo pro final já. Sim, já fizemos. É. Já fizemos. Então vocês não têm um local fixo para entrar em contato com vocês. Eu quero fazer uma denúncia que o Márcio tá me discriminando, como sempre aqui. Como é que eu faço? Redes sociais, Afrouni Osasco. Afrouni Osasco. Tá no Exatamente. Facebook, No Insta. no Instagram. Sim. Aí eu entro lá, faço um bate-papo lá. Pode mandar vídeo, pode, sem mostrar o que problemas. aconteceu e tal. Sem problemas. A gente tá encerrando, já a gente já vai chegar para os finalmente, até porque eles têm um compromisso agora. Eles vão para uma escola. Eu queria que o senhor falasse o que aconteceu lá. Não vai dar nome, mas Sim, na sexta-feira, uma menina, uma filha de uma amiga nossa, ao chegar à escola, sofreu um racismo, preconceito racial, e foi ameaçada põe o microfone mais. E foi ameaçada Pelo por esse agressor. aluno, por esse aluno que Agressor. é o agressor. Hum. E a mãe já foi conversar com a direção da escola e não teve resultado. Aí hoje eu já estive lá com a mãe, conversando, falando que agora à tarde nós iríamos lá para A menina tá na escola agora? estar na escola. Aí vocês vão lá para a Nós vamos escola. lá pra escola. Legal. Legal, isso é importante. Eu quero agradecer a vocês. Eu gostaria de ficar um tempão falando. É um assunto muito importante, tá? Talvez a gente volte a falar num outro momento. E hoje vocês viram, eu peço desculpa mesmo, foi bem corrido, né? Nós estamos aí com outras pessoas para entrevista. Mas eu quero agradecer vocês. Binha, eu vou errar seu nome. Binho. Eu já mudei o nome de todo mundo aqui, eu mudo. Binho, olha aqui e manda um recado aí pro pessoal de Osasco, né? Manda aí o seu Primeiramente, eu considerações finais. quero agradecer vocês pela oportunidade e dizer que nós, enquanto Afrouni, estamos à disposição da população aqui de Osasco e a luta nossa ela é diária, Correto. é a luta diária. E agradecer também o pessoal do Secor, do sindicato, que tem... Luciano Leite, meu isso. amigo, um Eles abraço. abrem portas pra gente, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. Foi através entendeu? do Luciano que eu consegui trazer o Binho Binho, e o doutor Isso mesmo. Alfeu. Doutor Alfeu, suas considerações finais à população, hein? Legal. Negra. Aí.
Obrigado, Carlos, aí também pela oportunidade de falar de um tema de extrema importância, né? Para que a gente possa melhorar enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto as pessoas das religiões de matriz africana, em relação ao judeu, muçulmano, não importa. Podemos viver em harmonia, um respeitando o outro e sempre, sempre, sempre colocando em primeiro lugar o ser humano e não tirando dele a dignidade e o direito como ser humano. Obrigado vocês mais uma vez, obrigado também, né, o Luciano Leite lá do Secor, que tem feito parcerias estratégicas com a Afro-Uni, e nós estamos aí. A Afro-Uni está disposta para levar geração de renda, igualdade racial, educação e combater aos criminosos racistas. O Luciano é um irmão meu de mais de 30 anos. Ele falou para você, não? Não, comentei. O Luciano, eu conheço ele há mais de 30 anos, meu amigo. Pessoal, eu quero deixar aberto para vocês da Afro-Uni, né, o jornal. Se não tiver espaço aqui no Jornal Diário da Região, eu me coloco à disposição de vocês como jornalista e fazer um trabalho independente com vocês se for preciso. Eu agradeço muito, né, muito importante o que vocês fizeram aqui e tudo que os senhores apresentaram, tá bom? Vamos encerrar dando tchau, pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, valeu, gente. Até semana que vem, um abraço. Nós por nós. Obrigado, Carlos. Diário da Região Repórter. Informações, prestação de serviço, utilidade pública.